Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Solvercast. Hoje estamos aqui, com o nosso amigo Alexander, engenheiro civil. Eu sou o engenheiro Thalisson, aqui da ProSolver, e vamos fazer uma entrevista descontraída. A gente vai falar um pouquinho, a apresentação do engenheiro Alexander, para a gente ter essa conversa e troca de experiências, A verdade é essa, uma conversa descontraída para a gente aprender e juntos crescer. Alexander, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite aí, Thales. Opa, que isso. Você sabe que a gente tem uma história juntos aí, cara? Exatamente. A gente começou juntos lá atrás. Exatamente, exatamente no mesmo dia, No mesmo dia, na mesma hora. Exatamente. Alexander, fala pra gente um pouquinho, sobre você, seu nome, sua profissão, sua empresa, o que você trabalha? Sim, Thales. Então, a gente começou lá atrás, como auxiliar de desenhista, então... Na época ainda... começar, eu sou engenheiro civil, de formação, venho de família aí da construção civil, o meu pai, no caso, meus tios são da área de construção, meu pai, no caso, é pedreiro, então a gente começou lá no início mesmo, então... e quando estava no período da faculdade, eu acabei conseguindo entrar na área de projeto. Foi quando a gente começou junto lá como auxiliar de desenhista. Não sabia muito bem, apenas sabia puxar as linhas lá no CAD. Começamos começamos lá no início com detalhando peça, detalhando flechalzinho, tirantezinho. Um verdadeiro zero à esquerda, Exatamente, lá do início, bem nas coisas, dando os primeiros passinhos, puxando só cotinha, uma cotinha para um lado, a cotinha para o outro. Viravam as madrugadas, Alexandre? Sim, no começo a gente rala, e depois rala mais ainda. É importante isso, Sim, mas aí comecei como desenhista e durante o período da faculdade eu vi que a parte que eu tinha mais... que eu gostava mais, e tinha vontade, achava até uma coisa bacana, eu queria entender, porque... A gente tá lá desenhando, mas sempre alguém já tinha pensado, o negócio já vinha definido, vinha com as especificações, então eu fui direcionando tanto dentro da faculdade quanto na parte profissional para a área de cálculo estrutural. Aí, depois de um tempo, trabalhando como desenhista, projetista, entrei na área de cálculo, faltando um ano antes de eu formar. Legal. Aí tive um bom professor aí, consegui aprender muito dentro da empresa, que é a Solutec aqui de Poços, que foi uma baita escola, foi muito bacana. Então, tive a oportunidade de começar a calcular, e aí foi aprendendo também, passinho por passinho. E quando eu me formei, o bacana foi o momento, A gente tava num momento muito bacana do país para quem era da área de engenharia civil. Verdade. Foi o ano de 2011. 2011, 12 ali, Exatamente. Então, no ano de 2011, quando eu me formei, eu tinha vontade de sair de Poços, de ir para uma cidade maior... o mercado estava bom, que dava para escolher que área você queria trabalhar. Exatamente. E aí, como eu já tinha uma boa experiência, tinha ali já anos de projeto e também de cálculo, eu tive a sorte, de estar no momento e ter o conhecimento, que na verdade não é só sorte, Você tem que estar preparado para quando surgir a oportunidade. Exatamente, é o que eu sempre falo. Você tem que se preparar para o momento chegar. Você tem que se preparar tecnicamente, você tem que tá disponível para a oportunidade. Exatamente. Quando ela está longe, está fora. Então tem que abrir mão de algumas coisas, mas para mim era uma coisa que eu já queria. Então, quando eu me formei, tive as oportunidades, eu saí de Poços de Caldas, fui trabalhar numa grande empresa de cobertura, fui trabalhar na Marco, que é o sistema de cobertura Rolon, grande empresa aí do país, fiquei lá um tempo. Depois tive a oportunidade para a ISEC, que é uma grande empresa da área de infraestrutura, e na época era uma obra muito emblemática, que era o Porto Açu da OLX do Eike Batista. Então era uma obra gigantesca, que era um porto, estaleiro para construção de navios. Obra gigantesca, muito grande. Legal, hein? Que experiência, hein? E eu tive a oportunidade de trabalhar com um time muito forte tecnicamente nessa obra. Show. Então era uma obra que tinha um time técnico assim... Sempre na parte de cálculo estrutural. Sempre na parte de cálculo estrutural. Então eu já fui para a parte de cálculo estrutural e já cheguei lá para ser. Eu era mais um do time. Era um time enxuto. Nós éramos em 4 calculistas por uma obra gigantesca. 4 calculistas. A obra, se não me engano, ela tinha 33 mil
toneladas. Nossa, tudo isso é muita coisa. É muita coisa. 33 mil toneladas, isso aí. Porque, então era bem grande a obra, tinha... O prédio principal, se não me engano, ele tinha 85 metros de altura. Assim, eu posso estar falando... Assim, eu acho que era uma coisa bem grande, com ponte rolante, com viga de rolamento, com vãos de maior do que 30 metros. Nossa, coisa capacidade gigante. Acho que, se não me engano, 350 toneladas. Era para pegar uma grande porte mesmo. Imagina que é um estaleiro. Então, o navio, parte do navio era feito dentro desse espaço. Era içado por essa ponte rolante, colocado no mar. Não no mar. Aí colocava, entre aspas, um carrinho que caminhava ele, porque ele não vai. O navio ele não é todo feito dentro do estaleiro. Ele é feito uma parte. Entendi. Não sei, se não me engano, eu não sei em quantas. Ele é fatiado. Então você faz uma parte dele, deixa ela toda montada, põe nesse carrinho. Depois lá na parte já, que é onde que eles tiram a água e fica lá. Aí ele vem, monta as partes, faz toda a solda. Depois abre a comporta, a água vem e o navio sai. Entendi. Então era uma ponte muito grande para pegar uma parte do navio. Entendi. Então foi uma obra gigantesca que eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe técnica fantástica. Então essa parte de obra mais pesada deu para aprender bem. E depois eu fui para a Medabil. Foi a empresa onde eu fiquei mais tempo. A Medabil é famosa nessa nossa área de estrutura metálica. Sim. A Medabil é uma das grandes da América Latina, muito forte na exportação. Tem obras icônicas aí no país. E dentro da Medabil eu fiquei quase 10 anos. 10 anos. Eu era o responsável técnico da equipe de São Paulo. E quando eu entrei, foi formada uma equipe, era uma equipe menor, só que a ideia dessa equipe era estar próximo ao cliente. Entendi. Então a gente tinha alguns clientes muito icônicos lá. A gente era responsável primeiro pela parte de varejo. Entendi. Então todas as obras do Walmart era a gente que fazia. A Leroy Merlin estava implantando muitas obras em diversas cidades. Também era a gente que fazia. Então era uma equipe para atender de perto. Então eram muitas obras rápidas, né? Que tinham que ser feitas rápidas. E depois, assim, isso foi mais no começo. E depois a gente começou a pegar algumas obras grandes. Nesse período aí, a fábrica da Nissan em Resende, eu fui responsável. Foi a equipe de São Paulo, eu fui responsável. Fábrica da Jaguar Land Rover em Itatiaia. Nossa. E a gente tá falando de galpões gigantescos, né? Sim, nós estamos falando de uma fábrica automotiva que foi feita do zero. É onde a fábrica da Nissan hoje no Brasil. Até se alguém tiver curiosidade, só pesquisar aí. Fábrica Nissan Resende, é uma grande fábrica, ela foi toda feita de uma única vez, pela Medabil, eu fui o responsável. A Jaguar Land Rover também do Brasil, em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Legal. Também foi inteira. Aí teve GM, um projeto muito icônico, eu acho que é o projeto chega a ser o projeto mais bacana que eu acho que eu fui responsável, foi o projeto Sirius, que é um acelerador de partículas ali na região de Campinas. Que top, hein? Esse é muito bacana. Já ouvi falar algumas coisas. Ele é bem bacana, quem tiver curiosidade, escreve lá Projeto Sirius. Legal, fica a dica aí, pessoal. É uma obra muito bacana, ela tinha uma questão de vibração que tinha que ter um cuidado muito grande, então foi feito aparelhos de apoio, foi feito vários ensaios. Legal, hein? Foi uma obra... Você falou 10 anos trabalhando na Medabil, isso foi de que ano a que ano, mais ou menos? Isso foi de 2011, final de 2011... No final de 2012 até agora foi final de 2011. Então foi 2011. Foi de 2012 a 2021. Entendi. 2011 a 2021. 10 anos. Quase 10 anos. Legal. 2021, ano passado, a gente tá em 2022. Faz... E aí depois da Medabil? Aí depois, na verdade, na Medabil foi bastante tempo, né? E eu não fiz só a parte técnica. Então eu fiquei na parte técnica na Medabil até até o final de 2016. No final de 2016, eu fui para a área comercial. Então eu usava para as obras principais da empresa, as obras mais estratégicas, que precisava ter cuidado especial? Um cuidado técnico especial na fase de venda, né? Que você tem que ajudar o cliente a construir a solução, a desenvolver a melhor solução e conseguir construir mesmo. Você tem que... Porque vender uma obra, isso é uma coisa que muita gente tem curiosidade. Atenção, hein, gente, nessa dica. Como que se vende uma obra de grande porte? Uma obra de grande porte não é uma coisa que você chega num balcão e fala, olha, quero comprar. Então, assim, um processo de compra e venda de uma obra de grande porte, ele leva muito tempo. Chega a levar 1 ano. Que legal. Então ele chega a levar às vezes mais de 1 ano, porque como que funciona? Muitas vezes o cliente tem lá, obviamente, normalmente essas obras de grande porte, o cliente final, né, ele contrata uma empresa de gerenciadora ou
Normalmente é uma gerenciadora. Essa gerenciadora ela desenvolve os primeiros projetos, só que são projetos básicos, de forma de implantação. Esse projeto ainda está longe de ser o que vai ser do final, mas ele te dá uma base, te gera um edital e começa. Então você tem lá um edital e um projeto básico simplificado. Só que durante o processo, as empresas que possuem tecnologias específicas, que é o caso da Medabio, que ela tem ela é muito forte na parte de perfis soldados. Sim. Ela tem um produto próprio que é a MedaJoyst. Ou, por exemplo, uma Rolon, que tem a Marco Rolon, que tem o produto Rolon, ou uma outra obra que tem uma linha de solda forte. Cada empresa tem ali a sua característica. Então o projeto ali de edital, normalmente ele não é o mais indicado para cada indústria. Exatamente. E como nós estamos falando de negócios milionários, você tentar fazer um projeto standard, com certeza não vai ser o mais barato. Então, assim, o ideal é você customizar o projeto. Sim. Então, você pega um projeto e começa a trabalhar na customização. Que normalmente ou a gente fala que é uma tropicalização ou uma reengenharia. Então, nisso, você começa, pega ali o projeto. Então, você ser o comercial, você precisa saber tecnicamente o que é o melhor. Exatamente. Então, mais do que simplesmente calcular, você tem que saber olhar a estrutura e identificar. Que é aquela pergunta que normalmente o pessoal fala, mas o que é o melhor de ser usado? O que é o mais barato? Então, você tem que conhecer todas as opções para você conseguir estruturar e apresentar para o cliente o que vai ter o melhor custo-benefício, garantindo que ele vai receber aquilo que ele espera, né? Que ele espera, que vai performar como ele precisa. Então, Legal. eu fiquei nesse período de venda, então trabalhando com construção e estruturação dos negócios durante de 2017 até o final de 2021. Que legal, hein? Isso aí... é muito interessante porque, assim, eu tenho... se for levar em conta tudo que eu tenho de curiosidade para te perguntar, a gente vai ficar aqui uns dias, né? Não, estamos aqui para isso. Mas é uma construção legal, Alexander, porque eu falo muito, né? Principalmente pro pessoal que passa com a gente, assim, pros desenhistas, projetistas, engenheiros, né? Hoje em dia a gente vê muito a falta daquele engenheiro que tem o dom do comercial. Sim. Né? Tá muito em falta isso no mercado. Sim. Existe, inclusive, faculdade de engenharia de vendas, né? Inclusive, que tá um negócio que tá na moda e tal. E é interessante você falando isso, porque olha só o conhecimento técnico que você teve, né? E chegou uma determinada hora que você era tão bom tecnicamente que viram em você também, acredito que não foi só sua, provavelmente viram em você também, Sim. né? Essa oportunidade de você trabalhar com comercial. Exatamente. E desenvolver aquilo que o engenheiro tem muito medo. Que é a troca de ideia com o cliente, aquele bate-papo, reuniões, apresentação de ideias. Exatamente. Né? Apresentar propostas, soluções e discutir tecnicamente com o cliente, não só, mas com a equipe interna, né? Exatamente. Essa parte assim do comercial é muito bacana, assim, é uma parte gostosa de fazer. Porque você começa a ter um contato com diversas pessoas, diversos segmentos. A maioria das pessoas não são da área. Exatamente. Você tem muito contato com pessoa que é do time de compras. E aí o que é muito importante nessa área? É você ter o conhecimento técnico para você sempre passar para o cliente com transparência a melhor solução, conseguir ser claro nas explicações. Passar confiança. A confiança é o que faz a venda. Né? É o que faz a venda. Então você ter conhecimento do que você tá vendendo é fundamental. Então quando você, principalmente uma venda grande, que é uma venda milionária, né? Qualquer obra dessas é milionária. Então muitas vezes, se é de uma grande empresa, vai estar envolvendo diretoria, presidência, às vezes muitas coisas, aprovação internacional, quando são multinacionais. Exatamente. E quando não é grande empresa, é a pessoa, é o dono do comércio ou que está criando um centro de distribuição, mas é a pessoa que construiu a sua marca ali e muitas vezes é o principal passo que a empresa está dando. Isso foi coisas que aconteceu, tipo pequenas redes de varejo que foram crescendo e chegou num ponto que eles iam aumentar, fazer uma obra grande. Perfeito. E era a obra da vida, é a obra que não pode dar errado. É uma obra que o cara ele tem que fazer, tem que dar certo. Ele está depositando todo aquele tempo de trabalho, tudo que a empresa dele cresceu naquela obra. E às vezes são vários investidores também, né? Exatamente. Às vezes não é só uma pessoa, tem uns investidores envolvidos, mais gente, né? Sim, então assim, a venda, ela, no meu entendimento,
a parte da venda, primeiramente você tem que ter o dom de gostar de conversar. Exatamente. Parte do carisma. E é a transparência. Eu acho que se você gosta de conversar, se você gosta de estar presente em reuniões, estar falando em público, conversando com pessoas, é assim, ó, isso é o primeiro passo. Depois é conhecimento técnico. Conhecimento técnico é uma coisa que você consegue adquirir. Se você já tem o dom da venda, às vezes você nunca vendeu uma estrutura metálica, mas você tem o dom de conversar, de cativar, de mostrar, de apresentar. Porque é o que eu digo, você tem que conseguir mostrar a tua ideia ali, apresentar e passar com clareza. Passar com clareza o que é a ideia, qual é a melhor solução. Exatamente. E porque, mas assim, aí você fala, olha, eu sou de uma área que não é específica de engenharia. Às vezes a pessoa nem é engenheiro, mas eu tenho vontade de ir para vendas mais técnicas. Sim. Se você já tem conhecimento comercial? O conhecimento comercial, existem, vocês aqui tem cursos de excelência, que a pessoa uma vez fazendo o curso, ela começa a entender, ela recebe bons materiais, ela entendendo aquele produto, estudando, ela vai conseguir vender. Exatamente. Então assim... Isso é interessante, Alexandre, porque assim... O processo de vendas, e é um dos assuntos principais que me motivou a trazê-lo aqui no nosso Solvercast, né? Porque o engenheiro, ele realmente é muito travado. A gente vê no dia a dia. E você sente, assim, que o pessoal, eles, hoje em dia, tá pior ainda, Alexandre. Você pode comprovar isso que você... A gente tá na apresentação, viu, gente? Eu tive que interromper, porque é tanta coisa interessante que ele traz que é importante a gente pegar as brechas, né? O pessoal hoje em dia está saindo de uma faculdade, e eu estou falando de faculdade boas, universidades federais, a PUC da vida que seja, o pessoal está saindo cru tecnicamente, o que dirá ainda com relação pessoal, interpessoal, com a parte comercial ou de apresentação mesmo. Mas eu vou lhe falar, a parte comercial, eu acho que muitas vezes a gente imagina, olha, eu acho que você ter a base teórica é fundamental. Exatamente. Você tem que ter um conhecimento para você conseguir apresentar. Isso eu entendo que é qualquer tipo de venda. Você conhecer o produto que você está vendendo, eu acho que é fundamental. Fundamental é você conseguir passar a transparência, o cliente olhar no teu olho e sentir que você está falando a verdade, que o investimento dele vai ser bem feito, vai ter o retorno, você vai entregar o que você está prometendo. Mas assim, então eu acho que isso é para qualquer item. Então, mais do que ser engenheiro, eu acho que essa faculdade não vai te dar. Mas isso é uma coisa que normalmente a pessoa já tem. Muitas vezes a pessoa trabalha com venda de setores completamente distintos. E tem aquela vontade de ir para um segmento que tem mais valor agregado, consequentemente vai ganhar mais dinheiro. Exato. A área de engenharia, ela tem muitas áreas que precisam de venda, desde de representante de linhas de materiais ao comercial de grandes obras. Sim. Então, o que é o fundamental? Se a pessoa gosta da área de vendas, se a pessoa gosta dessa parte da conversa, de estar próximo, de apresentar... Eu sugiro assim que as pessoas arrisquem um pouquinho, primeiramente investindo na parte de formação. Então, escolha ali uma área técnica, faça um curso, aprofunde um pouco no assunto, seja na parte independente, na parte de engenharia. Eu acho que existem muitos cursos bons. Sim. Escolha uma área, porque uma vez que você entendeu aquela área e você tem a experiência técnica, hoje o mercado está com muitas vagas. E assim, se você tem ali uma formação, fez um curso técnico, fez um curso técnico, parte de painéis fotovoltaicos, que é uma área que está crescendo muito. Sim. Parte seja de própria estrutura metálica, entendeu ali o conceito, fez um curso de estrutura metálica. Hoje as empresas estão precisando muito de representante, de comercial interno. E aí claro, obviamente a pessoa vai ter que começar a carreira como qualquer uma, subir na escadinha. Exatamente. Mas hoje tem muita oportunidade. Eu conheço grandes empresas que estão em busca de pessoas em todos os níveis. Pessoas que estejam desde o nível inicial, então seja um recém-formado. Porém, eu acho que está se formando na faculdade, perfeito. Faça um curso de especialização. Hoje tem muito curso online. Faça um curso e se especialize. Especialize na área de metálica, na área de hidrologia, na parte de tubulação. Entenda um pouquinho a mais sobre aquela parte. Então, entendeu aquilo ali? Hoje tem muita vaga. Hoje, se você entrar no LinkedIn e pôr vendedor técnico, tem muita vaga.
tem muita vaga. Eu acho que eu estava pesquisando um pouco, para vendas é algo que mais se dá emprego hoje, né? É o que mais tem necessidade no mercado. Todo mundo precisa de vender. Exatamente. Uma coisa interessante, Alexandre, que eu, assim como você também, né? Quando eu comecei, pessoal, só para vocês entenderem, a gente é da área de estrutura metálica, a gente começou a trabalhar junto, igual ele falou, como auxiliar de desenhista, né? Então, eu lembro que quando eu saí do escritório, né, que a gente trabalhou da Solutec, que é uma referência em estruturas metálicas, né, em cálculos e projetos, aqui na cidade de Poços de Caldas e a nível Brasil mesmo. Sim. Né? Então, assim, quando eu saí dessa empresa e fui trabalhar em uma outra empresa e eu me deparei assim com a questão do pega o telefone e fala com o cliente para agendar uma visita. Eu tremia, Alexandre. Eu tremia porque, eu não sei se você lembra dessa época, mas a gente colocava o fone de ouvido e ficava o dia inteiro desenhando, né? Sim. Isso é o natural do desenhista, né? Sim. Então, assim, você só vai conseguir perder os medos, principalmente dessa área de trocar conversa, de explicar ao cliente, ligar, ter o contato com o cliente, se você tentar. Ah, claro. Não tem mas como. Isso eu acho que é uma coisa bacana de você pensar, porque assim, tudo na vida, você precisa, em algum momento, você vai precisar vender ou comprar alguma coisa. Exatamente. Você vai precisar. Em algum momento, você vai precisar vender ou comprar alguma coisa. Você fazer isso profissionalmente não é diferente. Esse frio na barriga é muito comum, principalmente no começo. Eu lembro assim, as primeiras vezes, é muito comum. Mas pensa o seguinte, quando você precisa comprar alguma coisa para sua casa, você treme lá? Não. Você vai com calma. É que às vezes você fica preocupado, mas isso é normal por ser a primeira vez. Exatamente. Acho que é a primeira vez, eu acho que assim... É sempre difícil a primeira vez. Sempre difícil a primeira vez, mas assim, é importante você dar o primeiro passo e, se for o caso, eu acho que é muito importante falar a verdade. Olha, eu não domino muito essa área, estou precisando fazer aqui uma cotação, preciso entender melhor como é que é. Assim, você nunca vai sair vendendo a empresa não vai te colocar na linha de frente para vender um produto se você não tá, se ela não sente que você tá pronto. Exatamente. Isso eu acho que qualquer empresa não vai fazer isso, a não ser que queira te testar, colocar ali para você ir pegando o jeito. Mas aí o gestor vai direcionar para você ir tomando a performance. Então eu acho que isso é muito normal, mas é muito normal lá do começo. Acho que... Exatamente. E no caso, né, Alexandre, por exemplo, eu lembro que o meu gestor da época, eu falava, cara, eu não consigo, eu não sei vender. Era o que eu mais falava no começo, eu não sei vender. Ele falou assim, cara, em algum momento da sua vida você teve que vender. Sim. Você teve que se vender para sua namorada, não teve? Sim. Você teve que se vender para uma entrevista de emprego. Automaticamente é uma venda que a gente... Tá no nosso subconsciente, a gente não prestou atenção, mas a gente estava se vendendo ou vendendo alguma coisa, né? Então eu acho assim que para quem tem medo, pessoal, tá aqui 2 engenheiros que já a gente vai chegar na empresa do Alexandre, né? 2 engenheiros que começou travadão em vendas, mas com a técnica estudando, você conversando, você soltando os seus medos, fazendo o básico, né? Que é o quê? Entender o produto, que é o principal. Primeira coisa. Você entendendo o produto, a venda automaticamente ela sai. Porque é mais fácil quando você fala o produto, fala a norma, fala o que é necessário. Então é mais fácil você ter argumentos. Então o cara te pergunta algo, se você não tem o conhecimento, você não vai saber respondê-lo. E aí é a hora que a venda vai por água abaixo. Sim, esse é o fundamental. A pessoa tem que sentir confiança. Então, como eu digo, sempre aquilo que o que faz a venda é a confiança. Exatamente. Então você tem que dominar, você tem que ter o domínio do que você está falando. E tudo é feito como uma escadinha. Você sempre tem que dar um passo de cada vez. Então, você não vai tentar viabilizar uma obra de grande porte que envolve ponte rolante, que envolve carga sísmica, que envolve vento não característico, ou que envolve pintura intumescente em caso de incêndio. Você não vai chegar vendendo isso recém-saído da faculdade. Exatamente. Pode até tentar, mas é complicado. Para uma grande empresa, dificilmente isso vai acontecer. Mas você vai começar um passo de cada vez. Vai começar, vai assim, como qualquer coisa na vida. É um passo de cada vez. Um passo de cada vez. O segredo da parte, apesar de eu gostar da parte comercial, mesmo no comercial, sempre me caracterizei como calculista, engenheiro estrutural. Mesmo no time de vendas, na minha assinatura de e-mail era engenheiro estrutural. Departamento comercial, mas como engenheiro estrutural. Então eu chegava, a primeira coisa que eu falava numa reunião, olha...
eu tô aqui e tal, representando a empresa, mas eu sou um engenheiro estrutural. Tô aqui para tirar dúvidas técnicas. Não tô aqui para chegar com um catálogo e folhear. Vamos discutir tecnicamente. Então, Exato. Assim, Legal. a venda é uma coisa natural. Eu acho que qualquer coisa na vida você vai precisar em algum momento vender ou comprar. E aí, assim, você vai conseguir fazer com mais facilidade aquilo que você tem domínio. Exatamente. Uma coisa interessante agora é que a gente chegou na parte, né, que você foi para o comercial da MW, uma grande empresa. Mas uma coisa que eu achei interessante, queria voltar um pouquinho para a gente poder depois passar para a sua empresa, a A3. A gente aqui na nossa escola, nos nossos cursos, o pessoal sempre eles pedem assim, qual o curso que você me indica? Né? Qual o curso que você fala para eu seguir carreira nessa área, por exemplo, de estruturas metálicas, que foi o que a gente pode falar com propriedade, né, Claro. Alexandre? E, Alexandre, eu sempre bati numa tecla que é o seguinte... hoje eu vejo que o pessoal sai da faculdade, o cara se formou em engenheiro civil, engenheiro mecânico, o que ele quer? Ele quer ser calculista. Sim. Direto. Sim. E a minha opinião pessoal, e aí eu queria saber a sua, e aqui é um bate-papo, Claro. você pode concordar ou não concordar, eu queria a sua visão. Mas a minha visão é que seria muito mais bom para ele, ia agregar no currículo dele se ele passasse os processos, que foi o que eu e você passou no começo, que é o quê? Auxiliar de desenhista, aí a gente passou para desenhista, aí veio a fase de projetista, aí depois a gente foi para a parte de cálculo, isso tudo a gente está falando antes da faculdade, certo? Exatamente. Antes da faculdade. Então quando você sai, ou seja, durante a faculdade, você teve aquela base. Sim. Né? E até antes do desenhista, teve o quê? Desenho técnico, né, pra gente, Sim, que era muito sim. importante. Primeiro diedro, terceiro diedro. Sim. O software, que senão você não conseguiria o emprego na área, que é o AutoCAD. E aí depois Exatamente. outros, né? Claro. Mas o AutoCAD, que ainda é a base ainda, né? É a principal base. Principal base. Mas assim, o que você acha disso? Você concorda comigo com essa visão do escadinha para poder ter sucesso lá na frente? Eu concordo, eu acho que isso é fundamental. Mas eu vejo que muitas pessoas não vão ter o tempo de fazer esse processo. E nem por isso eu acho que a pessoa deve voltar lá atrás, porque como a gente diz, muitas pessoas... O ideal é você ter a oportunidade que a gente teve de, antes mesmo até de entrar na faculdade, começar lá um curso técnico. Então hoje, assim, para um jovem, se pegasse assim, uma pessoa que ainda não fez nada, não decidiu a faculdade nem nada. Edificações, um curso fantástico. Ou em paralelo com a engenharia, um curso de edificação. Mas muitas pessoas talvez já estejam formando, ou já estejam formados e queiram vir para essa nossa área. Eu aconselho a vir, porque a nossa área tem muita demanda. Nós sofremos sim, como todas as áreas da engenharia, durante as crises que foram dos últimos anos. No entanto, as empresas continuaram e demandaram profissionais. Então, para essas pessoas que estão aí com o tempo, olha, eu já estou formado, e agora? Eu não consigo ir começar como auxiliar de desenhista. O que eu sugiro? Aí eu acho que é o seguinte, a pessoa tem, primeiramente, resgatar bem a base teórica que aprendeu na faculdade. A parte fundamental, se quer ser calculista, quer projetar a estrutura metálica, a primeira coisa é estar bem afiado na parte de resistência dos materiais, teorias das estruturas, e o básico ali, perfis comprimidos, tracionados e fletidos da faculdade. Eu acho que isso é fundamental. Se a pessoa não tiver com isso bem afinado e não tiver com tanta predisposição de estudar, talvez não seja o caso de vir para a área de cálculo estrutural. Acho que isso é o primeiro ponto. Mas se a pessoa já tem, a pessoa gosta dessa parte, foi bem na parte da parte de teoria, mas assim, fala, olha, o da faculdade foi pouco. Foi pouco, eu sei calcular um perfil comprimido, sei calcular um perfil fletido, mas eu queria agora realmente pegar para fazer coberturas, fazer as coisas. Eu sugiro então que a pessoa faça o seguinte, eu acho que dá para ir sim, mas uma base que é interessante é talvez contratar um profissional com mais experiência para ser um consultor. Eu já tive isso com alguns colegas, que eu já... Uma dica boa essa. Uma dica muito boa essa. Inclusive, pessoas que hoje são bons calculistas, que simplesmente a gente fez essa parceria, trabalhando como um consultor. Então a pessoa assim, mas só que é fundamental que a pessoa já saiba a parte teórica que aprendeu na faculdade, que isso não tem condição de um outro profissional ensinar. Do zero não dá, né? Do zero tem não que dá. já Então, ter a primeira coisa é essa parte da faculdade, resgatar, ler. O software, dá para fazer um curso, eu acho que pegar um curso específico, livre, né? Um curso específico, seja
Strap, SAP 2000, Metallicas 3D. Aprende a mexer com software. Beleza, eu sei usar o software e sei a base. Porém, é muito arriscado você já ir direto para projeto. Por quê? É muito comum você ver projetos que estão com erros ali conceituais. A barra está devidamente dimensionada, porém o conceitual não está legal. Então o que você faz? Ache algum, assim, você, eu ou outros profissionais que já têm experiência para ser um consultor. Então você vai precisar isso, obviamente você vai ter que ter o projeto. Então Exatamente. Não peguei o projeto. Então eu sugiro aí sim buscar cursos específicos. Mas assim, o ideal seja com a professora, a Absen tem vários cursos, seja de ligação, de galpões. Então assim, tem algumas plataformas aí. Então pega um primeiro curso. Eu não tenho curso, mas eu tenho um projeto para fazer. Então eu não tenho tempo de fazer o curso, mas me apareceu aqui um galpão para fazer. Surgiu aqui um galpão para mim fazer, é a oportunidade que eu tenho, mas eu não tenho experiência. Então, busca um segundo profissional para te dar essa consultoria. Confiança também no que você está fazendo. Exatamente, porque aí esse profissional, o que ele vai fazer? Ele não é que ele vai calcular, mas ele vai te dar as premissas certas. Falar, olha, começa por aqui, considera isso, olha o item tal da norma, olha o item tal, veja isso, faça dessa forma, aqui não faça isso. Então, com isso, você vai ter um parceiro ali que vai te ajudar. Você precisa ter um parceiro que queira fazer isso, mas eu acho que tem muitas pessoas que eu acho que... Existem empresas que fazem especialistas em consultoria. Então você vai pegar um projeto, vai contratar, e aí a pessoa vai te dar os toques-chaves. Olha isso, olha aquilo, revisa esse não cálculo. faça isso, considera tal chegada diferente e tal. Exatamente. E com isso, cara, você fez 1, 2, 3 projetos, você já ganha confiança. Depois você já consegue tocar sozinho. Peguei um projeto diferente. Peguei um projeto com uma coisa que eu nunca vi até hoje. Aí sim, você vai buscar literatura, vai estudar e vai pegar. Porque o trabalho do consultor é te encurtar as distâncias. Porque existem muitos materiais. Verificar o que você fez ou dar dica para você encurtar o caminho. Não necessariamente verificar. Aí a consultoria vai sair mais caro do que o projeto que você pegou. É uma consultoria de realmente consulta mesmo. A pessoa vai te falar, olha, pegue tal item da norma que fala isso. No projeto, considere tal peça chegando em tal com a consideração de vinculação assim. Vai te dar as dicas dos pontos chaves. E no mais, você vai usar o software. Aí depois a pessoa pode dar uma dica a mais de como fazer isso no software ou não. E vai, assim, apontando o ponto que você fez. Te dando a direção mesmo. E apontando o ponto ali, dando uma olhada, assim, falando, não faça isso. Isso que a pessoa te indicou, dificilmente você vai errar. Você vai fazer certo, já vai aprender, vai entender a lógica. Isso é uma forma que eu acho que é rápido, é vantajosa para ambas as partes, porque tem muitas pessoas que gostam dessa parte de consultoria, então ambos vão estar trabalhando. Exatamente. Você não vai deixar de pegar o projeto, você vai pegar o projeto, você vai atender seu cliente. O teu lucro poderia ser maior, poderia. Só que isso vai ser nas primeiras. O que você vai passar para pagar como consultoria vai te voltar como conhecimento. Eu tenho uma história bem legal, Alexandre. Eu lembro de quando eu comecei, eu fiz alguns cursos, paguei os cursos, tudo mais. E quando eu fui pro mercado para pegar o primeiro cálculo, eu lembro que, tipo assim, eu não lembro agora de valor, mas eu vou chutar. Assim, R$5.000 um serviço. Eu lembro que eu peguei e eu fiquei com medo, mesmo sendo calculista, mesmo tendo aprendido, tendo já acompanhado algumas coisas. Eu lembro que eu contratei um consultor e esse consultor me custou, tipo assim, R$5.500. Eu tive que tirar 500 do meu bolso. E eu lembro que todo mundo, mas nossa, pra que fazer isso? Vai perder dinheiro. Eu lembro que o que eu aprendi nesse projeto pagou todos os outros que eu, sabe? Então, assim, fica a dica pra você. Essa dica do Alexandre, gente, aqui, a gente tá falando com qualquer um, não. O cara aqui é engenheiro de Medabio e é fera, o cara. Cara, toma cuidado com isso, sabe? Eu acho que você tem que ser corajoso de pegar, assim, os projetos, né? Sim. Ficar falando muito não também, às vezes você vai jogando pra frente, né? Mas você tem que ter um negócio que aí entra até o gancho do comercial, que é o que? O network. Exatamente. Você precisa conhecer o bom desenhista, o bom projetista, o bom engenheiro da área que você quer atuar, para que você caminhe com eles. Exatamente. Entendeu? Esses caras, você sendo próximos deles, vão te facilitar e encurtar muito o caminho. Exatamente. Né?
Exatamente. Então eu acho assim, o passo a passo, ele seria o ideal, o melhor dos mundos, que a gente falou. Exatamente. Né? Que é a base, desenho técnico, um software, por exemplo, AutoCAD, aí depois entra como desenhista, aí depois você vai para projetista, aí depois calculista, aí depois você se arrisca, né? Exatamente. Esse seria o ideal, porque aí você chega lá na frente muito embasado, com muita confiança, né? Isso é bem dizer, o perfil dos profissionais das grandes empresas. Exatamente. As grandes empresas normalmente buscam profissionais com essas características, porque tem uma formação técnica muito embasada. Tem uma formação mais consolidada ali de passinho por passinho. Então, mas são poucos os profissionais que têm essa oportunidade. Eu acho que isso é uma dica boa para quem quer entrar na área. Então tem a oportunidade, ainda não é um engenheiro ou realmente quer começar lá atrás, só que isso vai levar tempo. Isso aí a gente está falando, foram 4 anos, 5 anos até chegar a ser calculista. Então muitas pessoas não têm isso. A pessoa é um engenheiro civil, está formado e apareceu para pegar uma obra, um galpão ali, um galpão qualquer aí com 20 metros de vão, com um pé direito de 8 metros e tem que fazer todo metálico. Como começo? Eu aprendi lá na faculdade a calcular barra comprimida, fletida. E agora eu sei usar o software. Como é que eu faço? Como é que eu faço para mim não errar? Para mim não colocar em risco? Para mim respeitar todas os pontos de norma? Para se porventura a obra passar por uma auditoria externa, tá tudo bacaninha. Aí é legal. Então pega um consultor, contrate uma consultoria, às vezes a consultoria pode sair até, mas é uma forma de você pegar e ganhar conhecimento, entregar, e no final das contas você vai entregar um bom produto. Mas uma coisa ainda, mesmo que tenha essa, e aí que eu acho que é o X da questão, a gente acha que, isso é uma opinião minha muito formada, acha que sai da faculdade de engenheiro, a gente sabe que as próprias faculdades estão boa parte delas estão com nível baixo de conhecimento para passar ali, né? Então, assim, o que eu penso? Eu acho que o curso livre, e agora puxando um gancho aqui até para o nosso portal, edu.prosolver, não só a ProSolver, mas outras empresas que você citou, o curso livre ele encurta muito o caminho do profissional. Claro. Igual você falou, às vezes você saiu, você não tem aptidão para desenho, você nem quer desenhar. Mas, cara, é muito importante você pelo menos conseguir abrir um AutoCAD, porque você vai precisar para dar um orçamento às vezes. Vai, com certeza. Então, por exemplo, eu aconselho o pessoal, não sei qual que é a sua dica, mas algumas coisas são básicas. São básicas. Desenho técnico é base. Se você não tem o domínio, como que você vai verificar um projeto de que você contratou de um desenhista? Porque você é um engenheiro, você pode calcular e passar o projeto para outro fazer. Mas a responsabilidade é sua, o trabalho é seu. Como que você vai verificar se foi feito certo, né? Exatamente. Se fez um projeto da forma correta, respeitando os diedros, né? Enfim, as cotas se estão certas, né? Exatamente. Como que foi isso, né? Então eu acho que essa base, ela ainda é fundamental, né? Fundamental. Assim, você vai... tudo que a gente está falando, já que chegou até você a oportunidade de pegar o projeto, você tem que ter as condições mínimas de executar o projeto, senão aí numa dessas você... Então, assim, talvez é melhor você se preparar antes. Eu acho que se você pretende um dia estar apto a executar um projeto de estrutura metálica, de concreto ou de qualquer coisa, é muito importante você ter uma base mínima ali, que é o desenho técnico, que é a questão de um software, ter o domínio mínimo de um software. Isso durante a faculdade pode fazer, ou cursos rápidos. Exatamente. Hoje em dia existem cursos que são os livres, né? São cursos muito rápidos ali, online, que a pessoa pega, faz no final de semana, a pessoa já tem condição. O nosso curso de AutoCAD, Alexander, tem 4 horas e meia, o 2D. Então, eu tenho pessoas que hoje trabalham e têm a remuneração muito boa para fazer desenhos no software. Então, assim, isso é o básico. Então, eu acho que, assim, surgiu a oportunidade, com cursos a pessoa consegue pegar e aí precisando depois aferir para garantir que o negócio, talvez uma consultoria. E exatamente. Querendo, ou a pessoa que agora fala, não, eu ainda não tenho esse projeto. Não me apareceu esse projeto para mim ainda. Mas eu quero entrar numa grande empresa. Eu tenho vontade. Esse é um seio. Porque as empresas hoje estão com vagas abertas. Hoje, se olharem, as grandes empresas todas estão com vagas abertas. A procura de profissionais em todos os níveis. Seja o auxiliar de desenhista, o projetista, o calculista, o vendedor, o gerente. Então, assim,
esse mercado sempre está com vaga. Então, se a pessoa quiser se adiantar, olha, é uma área que eu acho bacana, gosto dessa parte. Ou eu já tenho predisposição para vendas, ou não, eu já sei projetar, já trabalhei como projetista ou desenhista. Agora eu quero entender, eu trabalhei com um caso muito comum. Sou projetista de projetos arquitetônicos. Tenho domínio do CAD, tenho domínio de construção, já sei trabalhar, porém nunca mexi com metálica. É muito comum isso daí. Como é que funciona? A metálica é muito particular. Por quê? A metálica ela é um processo mais industrial. Exatamente. Então você tem que ter um projeto que vai para uma fábrica e depois vai para a obra. Exatamente. Como é que faço isso? Então, buscar um curso específico de metálica. Por quê? Você vai ter que fazer a primeira parte de fabricação, montagem, entender como que é o processo, como é que as peças são compostas, como é que é identificado, como é que é feita a logística, como é que é feita a montagem. É todo um conjunto. Então tem todo um conjunto. E aí, assim, eu vejo que o bacana é a pessoa buscar a especialidade. Né? Exatamente. Pessoal, tá fera o papo, né? A gente vai dar uma pausa pro intervalinho. Já já a gente vai continuar até a gente descobrir a empresa do Alexandre, o que ele faz hoje, como que ele sobrevive, para ele dar mais dica pra gente aí, porque esse é um cara de sucesso, hein? Então a gente volta já já. Olá pessoal, estamos voltando aqui com o nosso Solvercast, entrevistando o engenheiro civil Alexander, meu colega de infância, trabalhamos juntos, né? E para a gente continuar nosso bate-papo, uma coisa interessante que eu queria frisar, eu sou engenheiro mecânico e ele é engenheiro civil, e ambos trabalham com estruturas metálicas, né? Então, assim, é legal a gente puxar esse bate-papo, né, Alexandre? Porque existe muita dúvida. Exatamente. Né? Quem pode trabalhar com estrutura metálica hoje? Né? Quem tem essas habilidades para trabalhar? Né? O que você, pela sua experiência, o que você tem a dizer para a gente disso aí? Você acha que seria engenheiro mecânico, engenheiro civil, ou existe outras engenharias que poderia contribuir? Olha, depende muito a parte do segmento, porque dentro da estrutura metálica, que a gente falou, né? A gente tem a parte de... E dentro da própria engenharia de projeto, a gente tem a parte do projetista específico e do calculista. Além disso, a gente tem a parte fabril, que aí vem o engenheiro de produção. De produção, de processo. Que é uma indústria. Então, para produzir uma estrutura metálica é um processo industrial complexo, igual de qualquer indústria. Tem a parte de campo, você precisa da parte de segurança, que é muito importante. Obras de estrutura metálica são obras extremamente perigosas na parte ali da... Então, você precisa de engenheiro de segurança. Você tem a parte de planejamento. Não precisa necessariamente ser engenheiro para planejamento. Exatamente. Então, a engenharia de estrutura metálica, ela engloba diversos profissionais. Diversos ramos, né? Ali diversos não ramos, só da engenharia. Exatamente, não só da engenharia. Que nem... Eu conheço, nem voltando na parte comercial, pessoas que não são engenheiros. Pessoas que são de outras formações. Mas como trabalham na área. Aprenderam sobre isso e conseguiram tocar. Então, assim, vamos dizer lá, o cara que quer ser o projetista, normalmente fica nessas duas, o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, porque ambos têm a base que é teoria das estruturas e resistência dos materiais. Exatamente. Mais do que a matéria específica de metálica, o mais importante, teoria das estruturas, resistência dos materiais. Você tem essa base... Você consegue dimensionar. Você vai conseguir dimensionar. Então, qualquer um dos cursos que tenha essa base, especializar em metálica acaba sendo simples. Aí depois tem as partes burocráticas dos órgãos específicos, né? Que aí isso é até complicado falar, porque isso envolve legislação. Às vezes tem que ser um engenheiro específico para assinar. Só que eu acho que para você entrar nessa área, você não tem que ficar pensando muito no assinar em si. Exatamente. Emitir RT em si. Porque dentro de uma obra que tem uma RT, existem diversos profissionais. Exatamente. Então, e assim, Alexandre, a gente que começou junto e tal, desenhando, eu lembro assim da época lá que a gente desenhava, eu lembro que, era legal, né, cara? A gente tinha um ganho legal, tinha um mercado legal. É um trabalho nobre, era um trabalho bacana. Se pensar para um jovem aí de 18, 19 anos, é um negócio muito... bem remunerado, né? É um serviço bem remunerado, é um serviço que te agrega para diversas outras áreas, porque você vai ter... Muitas vezes você acaba tendo contato com o cliente, você acaba tendo contato com outros profissionais. Exatamente. Então, você começa a entender como funciona a dinâmica de trabalhar numa empresa maior. Exatamente. Então, assim, é extremamente válido. Eu acho que para os jovens, pessoas aí com 16, 17 anos que ainda estão definindo carreira,
essa é uma área muito bacana. Eu lembro que eu comecei a aprender AutoCAD com 15 anos, Alexandre. Uma idade assim, normalmente nessa época, 15, 16 anos. Hoje mesmo a gente tem jovem aprendiz dentro da A3, então que são pessoas nessa faixa de idade que fazem ali o comecinho, assim. Então é uma área bacana para os jovens. Começar nessa área de engenharia é bem bacana. E um ponto alto, né, que tô aqui até com o portfólio seu, eu confesso que eu fiquei assustado com o seu portfólio. Sim. É muito. Gente, depois eu queria deixar, se você permitir, eu queria deixar no link da descrição aí, viu, Abner, para você colocar pro pessoal, né? O portfólio da A3 é uma empresa de engenharia, né? Alexander aí, engenheiro civil. E assim, eu fiquei abismado com a quantidade de clientes de grande porte, o absurdo das metragens quadradas dos galpões que você já atuou e tudo mais. E aí a minha pergunta é, né, o sonho de todo mundo, eu acho, ou se não, para não generalizar, boa parte das pessoas é viver do negócio próprio. Sim. Né? É o que a maioria procura. Sim. Né? E aí a minha pergunta é, nessa área de engenharia, né? Primeira coisa, porque assim, eu sei que existem muitos engenheiros que têm a sua empresa e a gente tem um número bem alto de empresas que fecham, o cara desiste, volta a trabalhar em escritório com outros profissionais e tal. Sim. E às vezes eu recebo algumas perguntas, né? Qual que é o segredo para você conseguir construir uma empresa sua e viver dela, né? Aí a pergunta minha para você nesse sentido é: A3, a sua empresa, né? Você acha que aquela base comercial que você teve na época da Medabil te deu ali aquela confiança, que é a coragem para poder abrir o seu negócio e conseguir fechar mais contratos e tudo mais? Ou o que foi o ápice assim, de você falar, não, vou montar a A3? Olha, isso é até engraçado, mas não foi bem assim. A A3 foi meio que por acaso. Eu estava muito feliz dentro de uma grande empresa. Acho que é muito bacana você estar dentro de uma grande empresa. Você ter oportunidade, eu acho que é muito legal. Você trabalhar dentro de uma empresa grande, com muitos funcionários e criar uma carreira dentro de uma empresa. É que no meu caso foi o seguinte, eu já estava há muito tempo e eu já tinha a A3, que não necessariamente fazia só metálica. A gente já tinha um braço de construtora, porque são 3 As, né? Então tem mais 2 pessoas aí, que é meu pai que se chama Noel e meu irmão que se chama Anderson. Meu irmão, inclusive, é da área de metálica, tá hoje também numa grande empresa aí, tá bem também, seguiu os nossos passos. Então a gente já tinha essa empresa, ela já era consultora, já estava ali, essa empresa foi fundada em 2013, então ela já tinha ali algum tempo, mas era um negócio em paralelo que eu não dedicava muito tempo. Minha principal fonte era a Medabil, minha dedicação total era a Medabil e eu morava em São Paulo. Então eu morava em São Paulo. Só que é o desgaste da cidade grande, tem assim, então é o desgaste normal que muitos profissionais sentem quando tem a pressão de uma grande empresa. Ainda mais uma área comercial, dá a impressão que a área comercial é só a parte do glamour, de estar com grandes clientes, eventos. Não, a parte comercial é uma pressão gigantesca. Principalmente numa grande empresa. Numa grande empresa, a pressão é muito grande, você é o responsável por negócios milionários, então a pressão era muito grande e eu já tinha passado um bom tempo dentro da empresa, então eu já estava, assim, eu já via que eu já estava próximo já tinha chegado, concluído o que eu tinha que fazer dentro. Entendi. E então minha esposa estava grávida, eu ia mudar de empresa. Eu tinha feito até poucas pessoas sabem, eu estava na Medabil. Eu participei de um processo seletivo, na verdade teve um processo seletivo, veio via Red Hunter, e eu ia para a Gerdau. Eu ia ficar responsável pelo marketing da Gerdau, da parte de perfis laminados. Eu ia trabalhar nessa parte de marketing. Olha que legal. Coordenação de marketing dentro da Gerdau, perfis laminados, junto aos escritórios e tudo mais. Então eu já estava definido. Eu não ia simplesmente abrir minha empresa, eu ia para uma maior ainda. Entendi. Então eu estava já tudo definido para ir para a Gerdau. Tava tudo certo. Eu ia fazer o exame admissional numa terça-feira, eu não me lembro exatamente o dia. Na sexta-feira anterior, já tudo marcado, foi o dia que recebemos a mensagem avisando que estava tudo em lockdown. Tudo fechado. Da pandemia. Fechou tudo. Mudança de Gerdau, rota, mais uma mudança de rota. Aí a Gerdau avisou, olha, tá fechado o escritório, então não tem, todos os exames foram cancelados, não sabemos ainda os próximos passos, agradecemos e tal, mas aí eu falei, putz, não vai dar certo. O mundo mudou, o mundo virou de cabeça para baixo, de uma hora para outra.
A gente, de uma hora para outra, acho que foi muito rápido, assim, quando realmente veio, assim, a parada geral, principalmente em São Paulo, tava indo normal, do nada parou tudo. E aí, quando parou tudo, cancelou isso. Então eu ia para lá, uma empresa maior, já era uma mudança. E aí eu falei, putz, quando você já tá todo preparado para aquilo, você tava só aguardando aquilo e vem meio com um banho de água fria. Ficou meio decepcionado. Simplesmente voltar, porque apesar de eu gostar muito da Medabio, eu tenho uma gratidão enorme pela empresa, pela escola, eu acho que eu já tinha feito o meu trabalho lá. Entendi. Tinha concluído a minha parte. O ciclo, né? Tinha concluído o ciclo. E eu achava que era hora de fechar. E aí eu tomei a decisão, falei, olha, até a minha ideia era tirar um ano sabático. Falei, entendi. Olha, vou sair da Medabio, cheguei, pedi demissão, numa boa, conversei, falei, olha, nessa fase de pandemia vai precisar o desafio vai ser dobrado. Eu entendo que eu não tô no momento, então pedi demissão numa boa, o pessoal entendeu. Saí, continuei amigo do pessoal. E você não ficou preocupado no momento de pandemia e tal? Sim, mas eu tava assim, já estava bem estruturado. Eu já tinha financeiramente, eu já tinha me preparado já. E eu tava cansado, eu queria parar um pouco, eu sabia que depois daria para voltar, mas assim, eu realmente falei, eu quero tirar um ano para descansar. Falei, eu quero tirar um ano para descansar. Eu tava terminando a minha casa lá em São Paulo, falei, eu quero pintar minha casa, eu quero mexer com outra coisa, eu não quero eu não quero preocupar, porque o que era o grande medo? Pandemia, lockdown, falei, as empresas vão ter muito problema. Isso aí vai quebrar o mercado. Falei, vai quebrar, ninguém vai construir. Quem vai ser louco de construir no meio da pandemia? As obras vão parar. Aí você tem uma indústria gigante que precisa de venda, que precisa... Falei, olha, o desafio vai ser muito grande. Você botar a obra para dentro, vender, botar novos negócios para girar a máquina, o comercial vai ter que suar a camisa muito mais. Como eu já estava cansado, eu falei, olha, tudo que eu faço... Sempre assim, eu acredito que você tem que fazer com muita intensidade, tem que fazer com muito amor. Dedicação. Você tem que vestir a camisa e ir lá e fazer. Não dá para ser meio termo. Não dá assim, vou só ser empregado. Não, tem que ir vestir a camisa. Então, se o problema tá vindo aquela onda gigante, você tem que estar disposto a entrar de cabeça. Exatamente. Falar, olha, vamos... E eu simplesmente não falei, olha, meio com metade eu não vou. Então, peguei e falei, olha, eu vou sair... E era para parar, era simplesmente para mim tirar um descanso. Mas como eu conhecia muita gente... comercial? Não só do comercial. Porque como eu fiquei também muito tempo como responsável técnico, eu conhecia muita gente, eu fiz muita obra como responsável. Então muita gente me conhecia. E então assim, você vai fazendo um projeto aqui e ali, faz bem feito, a pessoa lembra. Então, mais até pela parte técnica, alguns contatos meus, você falou, pô, você saiu, pô, vem me dar uma consultoria. Começou como consultoria. Pô, dá uma consultoria pra mim aqui, ó, dá uma olhada aqui na obra assim, assado. Falei, boa, tudo numa boa. Aí já apareceu outro, o cara falou, uma indústria. Falou, olha, tô precisando aqui fazer engenharia assim, beleza. Cara, em 2 meses já tava formado. Já tinha 3 engenharia trabalhando a todo vapor. Ou seja, eu descansei 2 dias. 2 dias. Uma coisa interessante, você falou pegando o gancho pra gente agora entrar na parte da A3, é o que eu sempre falo, que é aquele network, né? Que é importante. Sim, o network é fundamental. É fundamental. Que eu também, Alexandre, eu tenho uma história parecida, que eu viajava também muito pela empresa que eu trabalhava, né? E quando eu resolvi sair, esses contatos... Né, eles vêm atrás. Né, e a gente nem vai atrás, porque você fica sem jeito, mas eles procuram, né? Sim. Não, isso aqui é uma coisa que não tem nada a ver, faz pra mim. E aí que começa tudo. Então... tem gente que acha que também o mundo técnico de ficar enfiado ali, depois você sai, cara, você tem que começar do zero de novo, você não fez contato com ninguém, você não conheceu ninguém, né? Se você fez bem feito, sempre você vai prestar assim, ó. Vai ser lembrado, né? Vai ter aquele ponto que a gente falou lá atrás. Deixa eu o telefone ligar. Às vezes é uma dúvida boba. Olha, eu preciso só saber se eu posso deslocar o pilar 20 centímetros para lá. Você começa, você cata o telefone, você liga, você manda um e-mail, a pessoa vai lembrar, o Thales. Aí você ficou lá fazendo isso. Próxima vez você já vai falar com a pessoa, tal, você já começa, por fim você vai ganhando afinidade. E a pessoa sabe que pode confiar em você como um bom profissional sendo um empregado. Exatamente. Não tem nada a ver, você veste a camisa da empresa, vestiu a camisa da empresa e fez a parte. A pessoa vai ver e fala, pô, o cara é um bom profissional. Exatamente. Ele fez bem feito, ele me atendeu bem. Isso vai ser bom para a empresa que você está trabalhando, mas vai ser bom para você também. Com certeza. Então, fica o contato, né? Isso, fica. As pessoas lembram. Se você atendeu bem uma pessoa, você pegou ali um projeto, ajudou, tirou dúvida, esclareceu, viu alguma coisa, dá uma olhada aqui nisso, ou vamos mudar isso, aquilo. A pessoa vai lembrar. Exatamente. Liguei, a pessoa me atendeu na hora que eu liguei. A pessoa não... Assim...
Uma coisa que eu sempre comento, que a pessoa tem que, hoje em dia, celular, WhatsApp, cara, você não pode deixar cliente no vácuo. Não. Você não pode. Tem que estar disponível, né? Você tem que estar, no mínimo, assim, não deixa tocar até cair. Atende, fala, tô um pouquinho ocupado, tô na reunião, posso te ligar daqui a pouco? Ou no WhatsApp, daqui a pouco, assim que der eu já te retorno. Mas não deixa, simplesmente ignorar é muito ruim. Exatamente. E quando você faz isso, a pessoa não vai ficar te implorando. Ela simplesmente vai buscar uma outra alternativa. E é aquela questão que você falou, você precisa estar preparado para a oportunidade. Exatamente. Aí você vai respondendo, você atende bem, com educação, solícito, a pessoa está precisando, eu preciso simplesmente ver se aquilo ali, se é esse material mesmo. Exatamente. A cota puxou, tá atrapalhando ali, eu não estou conseguindo ler. Você pega o projeto, abre, ou não, mudou para o lado, entregou. Às vezes isso, cara, você destrava uma produção de uma fábrica. Exatamente. Às vezes o cara tá lá e fala, qual que é esse material? Não estou conseguindo ler a marca da peça. Você simplesmente atende o telefone e fala, não, abri o CAD aqui, porque o cara tá lá na linha de frente, ele não tá com CAD, ele tá com um projeto impresso. Exatamente. Você falou, anota aí, vou te mandar aqui, ó. Você destravou, você é o cara que resolveu o problema. E fez uma coisa extremamente simples. Você deu 2 cliques, abriu um projeto, tirou e passou. Se você deixa a pessoa no vácuo, a pessoa tá lá e aí começa, nossa, eu preciso... Aí ele vai buscar uma outra alternativa. Exatamente. E não vai lembrar mais de você. E fala mal de você pro superior. O cara não me dá assessoria, não responde, não revisa, não faz isso, não faz aquilo. Eu acho que não é nem isso. No final das contas, assim, você só tá fazendo para você mesmo. Quando você faz bem feito, você não tá fazendo pra empresa, você tá fazendo para você mesmo. A coisa vai voltar. Exatamente. Então, plantou, colheu. Então assim, eu acredito nisso. Então, comigo foi mais ou menos assim. Atendia bem, precisava, a gente tava sempre disposto, disponível. O que aconteceu? Muitos clientes, assim, em 10 anos de Medabio, teve muitos profissionais que passaram por lá. Tem profissionais hoje que têm indústrias grandes. Tem profissional lá hoje que estão nas maiores construtoras do país. Colegas de trabalho. Pessoas assim, que muitas vezes a pessoa chega lá e fala, você podia me ajudar? Tipo, você está em exemplo bobo. Você está dentro do escritório. Você está lá no escritório, que nem a gente estava lá na Central de São Paulo. O pessoal de obra, às vezes estava com uma obra a 50 quilômetros dali. O cara pegava e falava, olha, eu preciso plotar. Ou eu posso usar do caixinha da obra para imprimir ali 30 projetos, ou eu posso pedir uma ajuda pro cara que tá lá no escritório e vai imprimir sem gastar o dinheiro. E eu vou lá, busco numa boa. Muita gente fica puto, fala, cara, vou ficar imprimindo aqui, eu não ganho pra isso. Cara, o cara pede, cara, você vai lá, você fez isso, você imprimiu, deixou bonitinho, preparou ali pro cara, o cara chega, passou lá no escritório, ele tinha que fazer alguma coisa e tal, o projeto tá ali, você entrega pro cara, o cara vai ficar grato. Vai. Aí isso... Coisa simples, né? Simples, você fez isso, o cara vai te ver bem, o cara vai virar teu amigo. Vocês vão trocar a ideia, às vezes um dia sai pra almoçar junto, jantar, o cara vira teu amigo. Daqui 3, 4 anos, esse cara... virou um empresário. Ele não virou nenhum empresário. Ele tem a mesma função, só que numa outra empresa. E você tem a tua empresa. O cara fala, cara, eu preciso de alguém pra fazer uma engenharia pra mim. Faz ali com o Thales, o cara é gente boa. O cara é gente boa. Ele vem com você na cabeça na hora. O cara faz 3 anos, ninguém nem... Não, o cara é gente boa pra caramba, ele tá com uma empresinha, vindo no LinkedIn ali, abriu uma empresa, passa pro cara que o cara é fera, o cara vai te atender rapidinho. A coisa chega. Começa a vir, isso aí. Então assim, você parece que não, mas é uma bobeira. Você fala, mas eu vou parar o que eu tô fazendo, eu tô cheio de coisa pra imprimir o projeto, o cara, imprime... Não, faz numa boa. O cara vai ficar grato, o cara vai lembrar. Com certeza. E assim, Alexander, você falou, né, seu pai é pedreiro, né? Sempre já construía. Então, assim, a sua empresa, na verdade, ela já existia, porque seu pai construía e tal, você fazia ali com ele e tal. Depois virou engenheiro, imagino que começou a assinar os projetos das casas de vocês. Eu já estava formado. Na verdade, assim, o meu pai trabalhava por conta, né? A gente começou isso daí, eu já estava formado, eu já estava na Medabio. Então, quando a gente começou a nossa primeira construção junto, eu já estava formado. Entendi. E aí a configuração da A3 era, você falou que tem seu irmão aqui ainda, era você, meu irmão e meu pai. Mas isso é que aí seria A3 Construções. Que hoje, o que é o carro-chefe, o que eu puxo, é A3 Engenharia. Então tinha A3 Construções, que era parte de construção, bem familiar, coisa simples. Coisa simples rodando aqui na cidade de Poços de Caldas. Aí quando eu comecei, aí sim, uma empresa nova. Você abriu um CNPJ novo. Tudo novo, A3 Engenharia. Aí só usando o nome. A A3 é só eu que sou o proprietário. Entendi. E aí a A3 Engenharia. E nisso daí a gente conseguiu realmente fazer muita coisa. Quantos anos de A3 Engenharia? A gente começou a A3 no final de 2021, 2022 e agora 2022.
Então, Não, final de 2020. Foi um pouco antes de eu sair da MedAbil. 3 anos, vai fazer 3 anos. Não, na verdade começou em 2020. Então 2021 fez 1 ano, agora 2022 fez 2 anos. Fez 2 anos. Estamos rodando aí. Indo pro 3º ano. Estamos indo pro 3º ano. E me fala a configuração de vocês. Tipo assim, a A3 ela é especialista apenas em estruturas metálicas. Você dá consultoria ou não? Você é um calculista. Você pega a obra só para calcular e projetar. Me explica um pouquinho o que a A3 faz. Hoje a A3, como assim, a A3 ela é engenharia, então ela não se limita a uma única atividade. Coisa. Não, nós somos especialistas em engenharia estrutural. Então, tudo que envolve a parte de engenharia estrutural, hoje nós temos capacidade de executar com a qualidade que o mercado pede. Hoje a gente tem profissionais então, que tem uma especialidade maior na parte de fundação e também na parte estrutural de concreto, mas o carro-chefe ainda é a metálica. Entendi. Hoje o carro-chefe, por ter sido a minha base, é a estrutura metálica. Mas a gente sim tem obras com pacote completo. A gente já fez algumas coisas. Mas hoje o nosso principal foco é... Assim, apesar da gente ser uma engenharia e conseguir atender tudo, devido a essa grande bagagem que eu tive dentro de indústria, realmente fazendo projeto para a indústria, então a gente conhece bem a dinâmica de uma fábrica. Então, nossos principais clientes são pessoas que precisam de fabricar a estrutura. Entendi. Então, a gente pega uma obra metalúrgica mesmo ali. Seriam obras, empresas maiores que precisam da engenharia já botando no ponto de fabricar e montar. Então a gente pega um projeto de arquitetura, faz o cálculo da metálica, gera o projeto para aprovação do cliente, faz a modelagem, projeto de fabricação, projeto de montagem, entregando o pacote completo. Entendi. E hoje você usa que software para calcular e que software para projetar a estrutura metálica? Hoje a gente usa o software para calcular o STRAP, é a nossa base principal. Certo. Que é um software que eu entendo que é um software bem reconhecido no mercado. Ele é um software muito bom para análise de estrutura. Então ele tem uma flexibilidade boa para analisar as estruturas. Para projeto, a gente usa hoje... a gente usa alguns softwares, mas a nossa principal software que a gente usa hoje é o Tecnometal. O derivado, assim, o Tecnometal é o principal software disso que a gente usa, mas tem alguns parceiros nossos que também trabalham com a gente, que também tem licença do Tecla, trabalha com o Tecla. Então, assim, como a gente tem algumas parcerias, o principal hoje seria, vamos dizer, a base seria o Tecnometal. Entendi. E basicamente, hoje o mercado ele tem alguns softwares, né, de modelagem em 3D, estrutura metálica. E igual você falou, né? Você tem um escritório de engenharia e às vezes precisou de uma modelagem em 3D, você não precisa ter interno também o software, porque fica caro no escritório às vezes ter todos os softwares originais. Hoje isso é um ponto muito importante que você tocou. As licenças são licenças caras e é muito importante você trabalhar com software original. Exatamente. Por quê? Fiscalização. Não só por fiscalização, controle de qualidade da informação. O software pirata pode ser muito perigoso com relação a atualizações, a controle do que você está expedindo. Então hoje tudo que a gente trabalha são com parceiros licenciados. Então os detalhamentos que são feitos são empresas que possuem licenças originais, tanto desse software. Seja do Tecnometal, seja do Advanced Steel, do Tecla, do SDS. Então, sempre com empresas que trabalham... Hoje tem uma vantagem. A maioria dos nossos parceiros, eles fazem uma assinatura. Que é uma assinatura anual. Exatamente. Que, assim, o nosso caso, o Strap, nós temos licenças fixas. Temos licenças fixas, então a gente usa algum software também. A gente usa software para ligações, que é o MCalc League também, que é um software nacional e que é um software que tem é um software interessante, também licença original. E a parte do detalhamento, o pessoal que presta serviço pra gente faz por assinatura. Porque é muito interessante, porque o cara com um projeto que ele pega, ele já paga a assinatura anual dele. Então ele já meio que coloca isso já fica mais fácil dele se pagar. E assim, até ficou uma dica legal, porque às vezes o pessoal acha assim, para montar um escritório, você tem um escritório de engenharia, você precisa ter tudo ali. E assim, hoje em dia, gente, eu acho que a gente estava conversando isso até antes do podcast,
Hoje em dia, engenheiro, a maior parte é PJ. Sim. Né? São salários mais altos. Sim. Né? Os projetistas mesmos, né, que dominam ali são salários. Então, o ideal de se trabalhar hoje, dentro de uma engenharia, eu falo pelo meu escritório também, é uma estrutura enxuta. Exatamente. Né? E especializada. Especializada. Porque você não precisa ser especialista de tudo ou ter todos os especialistas dentro do seu escritório. E nem hoje, dentro da A3, apesar da gente gerenciar e fazer todo esse pacote, nosso foco principal é no cálculo. Porque a gente calcula, dimensiona e depois uma empresa parceira, que a gente tem confiança, a maioria desses parceiros já trabalharam com a gente há muito tempo, que estão aí. E assim, para eles é bom, até porque hoje o mercado tá ele mudou bastante. Você não precisa de ter aquele escritório grande com muita gente. Não, o pessoal faz em home office. Muitas vezes tem ali um projetista autônomo, então você passa para ele. É importante você ter uma confiança muito grande em quem está trabalhando com você. Exatamente. Mas esse trabalho do projeto, principalmente o projeto em BIM, que hoje todo mundo é plataforma BIM, o projetista ele fica especializado naquilo. Então é um engenheiro projetista especializado na plataforma. Então você passa para ele, você alimenta ele com a informação, ele faz toda a reprodução da modelagem e depois te entrega o projeto completo. Você precisa de ter, que nem hoje nós temos uma engenheira dentro do escritório que faz o gerenciamento, o controle da entrada e saída das informações. A revisão também é feita por vocês. Sim, nós fazemos a revisão, apesar de a gente trabalhar com parceiros já de longa data. Que entrega também a revisão. Que já te entrega um projeto com excelência. Então as revisões são mínimas, né? Entendi, mas legal. sempre a gente faz a gente verifica tudo que tá sendo entregue, né? A gente verifica, seja pelo modelo BIM, que hoje em dia é muito legal que toda a obra de estrutura metálica você trabalha com a plataforma BIM. Todos esses softwares que eu comentei são plataforma BIM. Então, você usando o modelo ali, você consegue ter uma dinâmica rápida de compatibilização, de verificação dos materiais. Então, a gente consegue fazer isso de uma forma mais dinâmica. Exatamente. E eu vejo assim, Alexandre, eu acho que ficou muito claro aqui na nossa conversa. Você não precisa ser... Não adianta você também ser bom em tudo e achar que você pode fazer tudo. Não. Eu acho que, é importante você conhecer um pouco de tudo, o que a gente falou. Exatamente. Você conhecer é muito importante, mas não necessariamente você precisa fazer. Porque é melhor você especializar numa parte. Em algo. Como eu disse, tem a parte de cálculo e a parte de projeto. Talvez você é que nós hoje, nós temos um volume grande de informação que a gente trabalha. Então, no último ano, para você ter uma base, foram tirados mais de 500 mil de metros quadrados de RT no ano de 2021. Nossa. Então, é um volume considerável de metro quadrado. Então, nós temos um volume alto de projetos. Nós fizemos muito projeto no ano de 2021. Nossa, que show. Então, você precisa ter um negócio que tem um fluxo, até para conseguir se adequar a esse volume. Então, nós temos ali já os parceiros definidos. Então, entra os nossos engenheiros, eu e os meus parceiros engenheiros calculistas, fazemos o cálculo, entregamos para o projetista faz a modelagem, nos retorna para passar para a fábrica. Exatamente. Faz a programação. No entanto, o profissional que tem menos volume, ou que nem aquele que está pegando o primeiro projeto, estou pegando, não estou com 500 mil de metros quadrados, estou com uma obra aqui de 1.000 metros quadrados. E essa obra de 1.000 metros quadrados, ela vai ser fabricada por uma empresa local. Tem aqui o fabricante local, não tem nenhum grau de sofisticado de maquinário, não tem uma estrutura muito automatizada, mas eu preciso fazer um projeto, que é muito recorrente. Eu acho que todos os profissionais aí do país devem, uma hora ou outra, precisar fazer uma quadra, precisar fazer uma cobertura de um galpão, exatamente, alguma coisa. Esse cara, ele não precisa ter todos os parceiros. Aí sim ele pode fazer tudo. Aí é importante você conhecer. Só que nisso, aí você, como a gente disse, você pode fazer no 2D. Existem formas mais simples. Existem vários tipos de projetos de estrutura metálica. Exatamente. Né? Talvez não seja o caso de buscar um parceiro para fazer, porque você não vai ter demanda. Exatamente. Pode aparecer assim, um projeto por mês, alguma coisa desse tipo, vai te dar uma boa renda, você vai conseguir, você pode você mesmo calcular e executar. Exatamente. Então você não precisa ter o time completo, como é o caso nosso. O nosso caso é praticamente nós somos uma empresa que tem um volume alto de projeto ocorrendo simultaneamente. Legal. Eu acho assim, Alexandre, é muito gostoso você pegar assim, a gente que começou lá atrás junto, né?
E você vê, assim, que o cara, pô, ele teve uma carreira de sucesso, pô, hoje você tem a sua empresa, escutar isso, que graças a Deus tem bastante projeto, venceu aquela crise, né, que muita gente quebrou, a gente sabe. E é o que eu sempre falo para os alunos aqui nossos, né, cara? Assim, e até as pessoas que começam a trabalhar comigo. Eu falo assim, cara, eu não vejo a hora de você já estar andando sozinho e você tem que abrir o seu negócio lá, ou ser um autônomo e correr atrás dos seus projetos e vamos ser parceiros juntos. Sim, claro. Eu acho que assim, existe uma marca, por exemplo, a A3, e é muito interessante quando você compartilha da capacidade que essa marca tem de trazer negócio, compartilha com outros profissionais. Exatamente. Eu acho que você enriquece o currículo também de outras pessoas. Exatamente. Né? Quando você passa, se você morrer com esse conhecimento que você tem, com essa bagagem que você tem, vai ser um desperdício. Sim. Né? Um cara igual você, igual outros que a gente conhece, ele não pode ficar dentro do escritório e achar que só ele tem que fazer e tudo mais. Sim. Cara, quanto mais gente você envolve, mais gente você conhece, mais você aumenta a sua capacidade até de produção. Claro. Se você hoje tem 5, você tá, nossa, estourado de serviço, não tem como pegar mais, de repente a oportunidade de trazer mais um, vai somar dali a pouco. Você também como profissional, você cresce. Eu acho que é isso uma coisa que eu falo muito aqui. Né? O engenheiro ele precisa ser mais aberto e ensinar mais. Ah, com certeza. Às vezes tem gente porque você ralou para aprender. Eu sou próprio que eu lembro do tanto que você batalhou, cara. Eu lembro o jeito como você se entregava mesmo naquilo. Ah, sim. Você buscar, você queria ser calculista, você correu atrás até você conseguir a vaguinha lá para aprender a calcular com o Flávio Gaiga, que logo vai estar aí também com a gente. Né? A gente cita muito a pessoal da Solutec, porque se você for prestar atenção, os escritórios de projetos de estruturas metálicas que existem hoje na cidade de Poços de Caldas, a maioria saiu de lá. Ah, sim, lá foi uma baita escola. É uma escola, né? Flávio, um exemplo. O Flávio Gaiga é um cara, que tem eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Porque realmente foi ali com ele que eu dei os primeiros passos. Exatamente. Foi da onde eu aprendi os primeiros conceitos e que me deu bagagem para entrar em grandes empresas, né? Exatamente. Então, com a bagagem que eu aprendi ali, eu consegui depois não ter dificuldade de seguir minha carreira. Exatamente. Mas, o podcast com ele com certeza vai ser muito bacana. Vai ser bacana. É um cara que tem muita coisa para contar aí também. Exatamente. E assim, Alexandre, eu acho que pessoas igual você, cara, eu acho que podem acrescentar muito para esse tipo de conversa. Eu sempre falo muito, cara, que às vezes a gente é meio ocupado, né? A gente sabe. Mas o podcast, ele tem um lado legal, porque você pode extrair o áudio. Às vezes você tá fazendo uma viagem ali. Eu não sei se você, mas eu gosto muito de pôr um podcast para ir ouvindo. Pra mim essa conversa, né? Essa troca de ideia. Exatamente. Hoje em dia a viagem é uma coisa gostosa, né? Você pega aqui, você vai de Poços a São Paulo, são 3 horinhas aqui, com a internet funcionando bem. Você vai ali, o podcast às vezes tem mais do que isso, você não vê a viagem passar. Não vê a viagem passar. E outra, qualquer conversa hoje você aprende, cara. Ah, com certeza. Aprende muito. Para quem tá assistindo, às vezes tá começando agora, vai ouvir, né, a Solvercast, que é um podcast da engenharia. A gente traz assuntos relacionados à engenharia, com engenheiros de várias áreas, né? Tá você aqui que é engenheiro civil, especialista em estruturas metálicas, especificamente com projetos, né? Cálculos e projetos. Então, assim, o cara ele tá ouvindo e falando assim, poxa, olha o caminho que o cara seguiu. Então, ele fez assim. Ele resolveu sair da cidade dele, foi em busca do sonho, trabalhou, né, abriu a empresa dele, com o network, conseguiu fazer. O cara trabalhou no comercial, o cara constrói casas, prédios aí. Então, assim, eu acho que esse conhecimento, que eu acho que cabe a nós entregar pro pessoal. Ah, sim. É muito inútil você morrer com conhecimento, cara. Sim, né? Sim. É muito legal ver isso aí, né? Que a ProSolver tá com essa linha aí do podcast, de puxar essa conversa aí. Acredito que isso vai ter muito sucesso, porque realmente é bacana. Eu acho que é muito bacana para os profissionais aí, principalmente os profissionais que estão iniciando, escutar, ver, conhecer um pouquinho mais aí, né? A gente acabou não falando muito aí sobre histórias aí da engenharia, mas, isso é muito legal, cara. Você poder escutar outros profissionais e dicas e conselhos sempre é válido, cara. Exatamente. Eu queria te agradecer, Alexandre, porque para mim assim, é muito, muito especial poder, depois de tantos anos que a gente trabalhou junto, né? Você com o seu escritório, eu com o meu,
pô, a gente se encontrar, a gente trocar esse bate-papo. Não tem nada combinado no nosso podcast. Eu falei, cara, é ir lá a gente conversar, cara. A gente é parceiro, tantos anos de amizade, troca clientes, né? Claro. Indica um pro outro e tal. Exatamente. Cara, eu acho que é isso, cara. Obrigado por você ser esse cara humilde. Você tá compartilhando com a gente. Que você continue assim, que a sua empresa prospere, que os profissionais que estejam com você, cara, aprendam com você, porque você é um exemplo. Para mim, você é um exemplo. Obrigado. Né? Eu sempre cito o seu nome. Eu tenho você como uma referência para mim, né? Em questão de humildade, em questão de batalhar. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigado por acreditar aí na Solvercast. Não, vai ser muito legal vir aqui, cara. Pô, sinto honrado aí também pelo convite. Muito bacana, cara. A gente tá aqui vendo esse estúdio bacana, essa iniciativa bem bacana aí de trazer esse conhecimento aí e ajudar muita gente. Vender conhecimento, putz, é um negócio fantástico. Acho que você ter a condição de passar aí pro pessoal aí cursos com qualidade e o pessoal desenvolver, porque hoje o mercado precisa de profissional em diversas áreas. Exatamente. Então, o pessoal que faz o curso, busca aí as oportunidades, vão aparecer, porque tem demanda, tem muita demanda. É isso aí, pessoal. Acho que a gente trouxe muito conteúdo para esse podcast. Eu agradeço o Alexander, agradeço a oportunidade ao Abner também, que está aqui gravando a gente. Né? Eu acho que se você é uma pessoa que gosta de adquirir conhecimento, essa conversa vai te iluminar o caminho, assim, entendeu? Então, obrigado, valeu. Depois vou deixar o portfólio, o contato do Alexander. Se você é da área de civil, da área de projetos, quiser tirar qualquer dúvida, mandar um e-mail, agradecer. Estamos à disposição. Né? Só xingar que aí é chato, pô. O cara vem aqui e fala com a gente, xingar não pode. Exatamente. Né? Pessoal, obrigado e até mais. Valeu. Até mais.